nós tivemos aí um evento muito importante no domingo, né, que foi o debate presidencial, e eu acho que há uma discussão nos jornais essa semana sobre quem venceu o debate. Qual que é a sua avaliação? Porque os jornais de esquerda dizem que foi o Bolsonaro, o Lula, os jornais de direita dizem que foi o Bolsonaro. E a imprensa capitalista meio que diz que foi um empate. Como é que você avalia o desempenho dos candidatos no debate? Olha, a ideia, né, quem venceu o debate é uma ideia um pouco abstrata, porque o importante não é vencer em geral, o importante é qual é o impacto que o debate tem na opinião pública, né? É isso que a gente deve buscar entender. Principalmente se alguém no debate conseguiu enfraquecer a posição do adversário, etc. e tal. Eu, pessoalmente, acho que o Lula foi muito mal no debate, foi mal em todos os debates até agora. Ele foi melhor no último debate, o debate da Globo, pouco melhor, mas não foi muito bem, não. Né? O que é uma coisa curiosa, porque o Lula é uma pessoa de raciocínio ágil, de respostas prontas, né, na ponta da língua, etc. e tal, e a gente via que ele não conseguia dar conta das coisas que o Bolsonaro falava. Né? Principalmente, a grande deficiência do PT são as acusações de corrupção. Né? Isso se deve à política do PT. No primeiro debate ficou muito claro. No primeiro debate, o Lula se apresentou aí como se fosse uma pessoa que estivesse acima das lutas, né? E foi atacado de todos os lados por todos os debatedores presentes. No segundo, ele já teve uma posição mais agressiva, o que foi positivo, e agora ele manteve a posição agressiva, mas ele não consegue dar resposta, e não dá resposta para uma série de questões. Isso eu acho que é um ponto muito fraco. Bolsonaro, o problema central, né, ao qual o Lula não responde, todo mundo fala isso daí, é o problema da corrupção. O que é difícil de explicar, dada a política do PT, que é uma política de aliança com os setores golpistas. Porque a explicação é muito simples, né? Não foi nada que o pessoal descobriu a corrupção do governo do PT, foi um processo de perseguição que culminou com o golpe de Estado. Agora, o Lula não pode falar isso daí. Ele abriu mão, ao fazer aliança com os setores do PSDB, como o Alckmin, dessa explicação, né, que é a única explicação realista para o negócio. Né? Ele, inclusive, caiu numa posição muito defensiva e falsa, né? É incrível isso daí, porque ele diz o seguinte: eu não posso dizer que não teve corrupção porque pessoas confessaram, quando todo mundo sabe que houve uma dose extraordinária de coação no processo da Lava Jato. Intimidar a família das pessoas, a política do Sérgio Moro, que foi muito condenada. Ele abriu mão disso daí, ele apresenta agora o julgamento como sendo um julgamento normal, mas não foi um julgamento normal. Né? Assim como o julgamento do Mensalão também não foi normal. Quer dizer, o Lula no debate ele dá uma anistia, né, a todos esses criminosos políticos, porque infelizmente ele decidiu, né, se aliar com uma parcela deles. Agora são vários que estão embarcando na candidatura do Lula. Né? Em grande medida é uma aparência isso daí. Né? Então, o Lula tem essa deficiência. O Bolsonaro me pareceu muito tranquilo no debate, tão tranquilo que levanta a suspeita de que ele está tranquilo demais, que ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Né? Ele estava muito, muito tranquilo no debate. Muito desenvolto, muito à vontade e tal. E o Lula mais nervoso e mais tenso, né, nesse debate. Eu acho que essas são as características. A campanha do PT, por outro lado, enveredou para um caminho falso. Quer dizer, de um lado, a campanha apresenta uma contradição gritante. De um lado, você tem aí o Lula, né, fazendo campanha nas favelas, falando de problemas sociais, que é visivelmente, né, uma guinada à esquerda na campanha em relação ao primeiro turno. E do outro lado, a campanha institucional é cada vez mais direitista, com acusações de pedofilia. Né? O que a gente vê nas redes sociais é o pessoal acusando o Bolsonaro de pedofilia, que é uma acusação de tipo reacionária. Né? É uma acusação moral, uma acusação típica da direita. A direita que tem esse tipo de formulação política. Agora, também a campanha do Lula enveredou muito para o negócio da religião, né? Que eu acho que é besteira, porque as pessoas mais religiosas têm uma posição mais conservadora, naturalmente. Não vão votar no Lula em geral. Quer dizer, são duas campanhas diferentes ao mesmo tempo, né? Uma dirigida à população pobre e outra dirigida a uma direita imaginária, na minha opinião. Né? Porque acho que a pessoa que vota no Bolsonaro, não sei se vai se comover com o negócio da pedofilia. E não dá para saber o que está acontecendo, porque as pesquisas do segundo turno são iguais às pesquisas do primeiro turno. Acontece todo tipo de coisa e a pesquisa não muda nada. Né? Os acontecimentos aí não influem em nada. Depois, na hora que sai o resultado, dá 10 pontos de diferença na pesquisa, então não dá para levar a sério o que as pesquisas estão mostrando. Eu acho que o Lula não foi bem, essa é a preocupação. Né? Não acho que o Bolsonaro ganhou o debate, isso aí seria uma afirmação. Eu acho que o Bolsonaro se posicionou bem do ponto de vista dos interesses dele e o Lula se posicionou mal do ponto de vista dos interesses dele.
Nós temos prognósticos aqui agora até um pouco contraditórios, né? O Merval Pereira, da TV Globo, apresenta a seguinte tese, de que está apertando, Bolsonaro está chegando mais perto, mas não há tempo para a virada no segundo turno, e que, portanto, o Bolsonaro estaria, para todos os efeitos propósitos, perdido. Já a jornalista Eliane Cantanhede do Estadão apresenta a seguinte tese. Lula perdeu várias chances de reagir e atacar, não lembrou, cita todo o currículo do Bolsonaro, e ainda apresenta a seguinte tese. Falou que foi um erro ao se atrapalhar em perguntas sobre corrupção e deu quase 6 minutos de graça para Bolsonaro no horário nobre da TV aberta. Ela conclui o artigo dela dizendo o seguinte: diz o pragmatismo que, em debates, o empate está de bom tamanho para quem está na frente, mas o que está atrás tem que vencer por nocaute. Sei não. Em eleições polarizadas, nervosas, nunca é bom titubear em ocasiões decisivas. Debates passam, mas erros e acertos viralizam na internet, ao gosto do freguês, e chegam às urnas. Eu acho que a tese do Merval não tem muito fundamento. Primeiro, a gente precisaria saber qual é a verdadeira diferença entre um e outro. Porque no primeiro turno, o Bolsonaro estava com 15 pontos de diferença. O Lula estava com 15 pontos de diferença em relação ao Bolsonaro. A hora que as urnas foram contabilizadas, nós tivemos aí menos de 5 pontos. Então, o que significa isso? Se a tese do Instituto, que é ligado à Rede Globo, prevalecer, foi uma arrancada de última hora do Bolsonaro. Se ele consegue arrancar com 10 pontos, agora dá plenamente para ele virar o jogo. Por que não? Então, quer dizer, a gente nota que a análise tem um quê de artificialismo, né? Não é uma análise realmente objetiva da situação. A análise da Cantanhede é melhor, mas ela só enunciou os fatos, né? No final ela sai com uma tirada, tal. As pessoas falam, vai parar na urna, lógico. Mas o que ela fala é verdade. O Lula falhou em vários momentos. Ele deu, efetivamente, eu percebi isso daí no debate. Ele foi falando, o tempo dele se esgotou. E o Bolsonaro ficou com 5 minutos para falar sozinho. Não sei se isso daí muda também muito o quadro do debate, né? Há muitos outros fatores, o quadro da eleição. Há muitos outros fatores em jogo, né? Um fator importante é que o Bolsonaro, embora seja bem provável que ele tenha muito menos militância política do que o PT, né? Ele tenha menos militantes do que o PT e a esquerda, porque toda a esquerda está apoiando o Lula nesse momento. Ele tem maior organização, e a organização dele é mais sólida. E a esquerda é muito confusa. O Bolsonaro é objetivo. A campanha do Lula é uma campanha confusa. Isso que eu acho que é o principal problema. Porque a campanha confusa tende a causar perdas e problemas. E a campanha mais direcionada, mais objetiva, mais firme, ela tende a dar mais resultado, né? Se é que o resultado final vai ser, né, um produto da atividade dos dois candidatos, porque há muitas forças envolvidas numa eleição, né? Por exemplo, a gente não sabe o que a burguesia propriamente está fazendo aí. Há muitos capitalistas apoiam Bolsonaro. E não há como negar que eles têm condição de influenciar a sua clientela, os seus empregados, né? Influenciar, intimidar, coagir e tal. Apareceram aí os exemplos mais grotescos de coação. Mas há empresas que a coação não é grotesca, mas funciona muito bem, né? As pessoas vão insinuando, o pessoal sabe que vai acontecer alguma coisa. Então, há um imponderável muito grande na eleição, né? A gente não sabe o que o Bolsonaro está fazendo, o que a burguesia que apoia o Bolsonaro está fazendo, mas nós sabemos muito bem o que o Lula e a campanha do PT estão fazendo. E a campanha do PT é lamentável nesse sentido, né? Um problema que nós vimos aí muito claramente é o seguinte: muita gente está recebendo o panfleto da campanha do Lula da nossa mão, do PCO, né? Eu fico estarrecido de ver, né? Inclusive é importante que a gente fale aqui, quem sabe chega lá no comando de campanha do PT, por que o pessoal não despeja aí uma quantidade gigantesca de panfleto nas ruas, pô? O panfleto é o instrumento do militante. O militante é o principal patrimônio da esquerda, né? Essa discussão meio esquisita aí de Facebook, o Janones e tudo mais, isso daí não é. Primeiro, não é uma campanha de esquerda. Segundo, o resultado disso aí é muito duvidoso, né? Tudo bem. Quem está no desespero, a gente sabe, né? O cidadão vai até procura até religiões exóticas para ver se resolve o problema, não é? É o que está acontecendo com a campanha do PT. Foram procurar um santo que não está no calendário. São Janones, né? Que, na minha opinião, é um cafajeste. Eu acho que isso daí é fruto do desespero. É como uma pessoa que nunca foi na igreja e a hora que descobre que está com uma doença grave, né, vai se ajoelhar lá de frente do altar. Isso aí não resolve nada. Isso. Sobre identitarismo, né? A gente vê o artificialismo da coisa a hora que a briga esquenta. Porque se isso daí tudo fosse para valer, tinha que estar acusando o Bolsonaro de misógino, racista. Não. Abandonaram todo esse arsenal pseudo-esquerdista e adotaram o arsenal direitista.
Bolsonaro é pedófilo, sei lá, canibal. Quando você vê essas coisas, você tem a impressão de que tem duas campanhas bolsonaristas competindo uma com a outra, né? Como se fosse, sei lá, o Bolsonaro de um lado e um outro direitista raivoso do outro. Por que que o pessoal abandonou tudo isso daí? Porque isso aí não serve para nada, não tem impacto, né, sobre a população. O pessoal nem confia nisso daí como propaganda. Jogaram fora, ninguém reclama. Foram ao extremo, inclusive, falando de identitarismo, de chamar um cara, de acusar um dos bolsonaristas de homossexual. Né? Quer dizer, foram para o lado oposto, deram uma guinada de 180 graus ideológica. Mostra que isso aí não vale nada. Se não fosse na eleição, você logo ia ter lá a Rede Globo, a Bandeirantes, as revistas, a Folha de São Paulo, essa acusação, vamos prender o cidadão que falou que o outro é homossexual, papapá, papapá. Agora, como é campanha eleitoral e o pessoal está lá disputando o voto quase a bala, vale tudo, inclusive chamar o outro de homossexual como ofensa, né? É bom a gente recordar isso aqui, gravar esse detalhe, porque amanhã vão aparecer os mesmos gaiatos que não estão falando nada agora, né? A hora que você não fala, em vez de você falar todes, você fala todos, a pessoa vai vir encher o seu saco porque você não é a favor da diversidade, né? Então é bom lembrar esse episódio aqui em que todo mundo está assinando embaixo de uma campanha que estimula o preconceito contra os homossexuais. Uma campanha que é uma campanha tipicamente de direita. O Lula sem chuchu mandou uma mensagem aqui que basicamente estava levantando a bola pra gente cortar, sou obrigado a falar. Ela diz o seguinte, ó. Boa tarde, Rui e demais companheiros. Os militantes do PT dizem que o partido está sem dinheiro para fazer panfletos. Há alguma solução para esse problema da falta de dinheiro para fazer panfletos, Rui? Claro, tem que pedir dinheiro para as pessoas que têm dinheiro. Tem que pedir dinheiro por aí. O PT tem uma organização enorme, pô. O PT conseguiria... veja só, se a campanha do Lula for em qualquer lugar aí e pedir dinheiro pedir trocado para os trabalhadores, levanta uma grana preta em